Idosos, pare de comer isso à noite, risco real de AVC. Se você tem mais de 60 anos e costuma comer certo tipo de alimento à noite, saiba que está assumindo um risco silencioso, mas extremamente perigoso. Um risco que pode custar sua lucidez, sua mobilidade ou até sua própria vida. E o mais assustador é que este alimento está na mesa de milhões de idosos todos os dias, sendo consumido com naturalidade, como se fosse algo inofensivo. Mas não é. Nas últimas 2 décadas, cresceu de forma alarmante o número de acidentes vasculares cerebrais em pessoas acima dos 50 anos. O que antes era associado à idade avançada, hoje atinge até mesmo homens e mulheres com pouco mais de 50, aparentemente saudáveis, e a maioria dos casos acontece durante a madrugada. Sim, enquanto o corpo deveria estar se recuperando, ele está sendo envenenado em silêncio. O alimento que você escolhe comer antes de dormir pode estar inflamando os vasos do seu cérebro, desregulando a pressão e preparando o terreno para o que os médicos chamam de ataque isquêmico transitório. Um alerta do corpo que, quando ignorado, pode se transformar em um derrame completo. O mais grave é que muitos dos meus próprios pacientes relatam o mesmo padrão. Eles não se alimentam mal ao longo do dia. Fazem boas escolhas no almoço, evitam frituras, bebem mais água. Mas quando chega a noite, surge o velho costume de preparar algo rápido, leve e prático. Um pão com presunto. Um copo de suco de caixinha. Às vezes, um queijinho com bolacha. Parece inocente, mas não é. É neste momento que o estrago começa. Durante o sono, o corpo entra em modo de regeneração. É quando o sistema nervoso se equilibra, o cérebro se reorganiza e os vasos se dilatam para limpar resíduos do dia. Mas se você colocar nesse momento substâncias inflamatórias, conservantes e açúcares escondidos, o que era para ser um processo de cura se transforma em um campo de batalha biológica. Como diz a palavra em Provérbios, o prudente enxerga o perigo e se desvia, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Você pode estar a um prato de distância de um AVC. Agora, entenda o erro que quase todos cometem à noite sem saber o que estão provocando. O erro que quase todos os meus pacientes cometem à noite. Dona Luzia tem 69 anos e mora sozinha desde que o marido faleceu. É ativa, faz suas caminhadas no bairro e sempre gostou de cuidar da saúde. Em uma de nossas consultas, me contou com orgulho que evitava frituras, bebia chá de ervas e que preferia refeições leves à noite. Quando perguntei o que costumava comer antes de dormir, respondeu com tranquilidade: um pão com presunto e um copo de suco. Às vezes, trocava o presunto por queijo e acrescentava uma bolacha de água e sal. A expressão no rosto dela mudou quando expliquei o que isso significava. Naquela mesma semana, havia acordado com uma forte tontura, dificuldade para falar e uma leve dormência no braço esquerdo. Era um ataque isquêmico transitório, o corpo tentando avisar que algo estava errado. Mas até aquele momento, ela não fazia ideia de que o que comia à noite poderia causar esse tipo de reação. E ela não é a única. Quase todos os pacientes que atendo e que sofrem de hipertensão, labirintite ou microinfartos cerebrais compartilham do mesmo hábito: consumir alimentos aparentemente leves, mas profundamente inflamatórios antes de dormir. Não é o excesso de comida que os adoece, é a escolha errada. Conservantes, açúcares disfarçados, excesso de sódio, tudo isso se acumula silenciosamente e cobra um preço alto. O mais traiçoeiro dessa situação é justamente a aparência de normalidade. São alimentos baratos, fáceis de preparar, culturalmente aceitos como lanches rápidos ou refeições leves. Mas o corpo de uma pessoa com mais de 60 anos já não processa os excessos da mesma forma. O que poderia ser apenas mais um lanche se transforma em um gatilho inflamatório com consequências reais e perigosas. Por isso, é preciso saber identificar os verdadeiros vilões da alimentação noturna. Eles estão mais próximos do que você imagina,
e são responsáveis diretos por milhares de acidentes vasculares todos os anos. Os 3 piores alimentos que estão destruindo os vasos do seu cérebro. Entre os alimentos que mais colocam em risco o cérebro de quem já passou dos 60 anos, 3 aparecem com frequência quase diária nas mesas brasileiras. São escolhas comuns, rotineiras, e é justamente isso que os torna tão perigosos. O primeiro deles é o pão branco, especialmente quando combinado com margarina ou queijo processado. Ele parece inofensivo, mas provoca picos de glicose no sangue, seguidos por uma queda brusca. Esse vai-vem glicêmico inflama os vasos, prejudica a circulação e interfere diretamente no funcionamento cerebral durante a noite. O segundo é o presunto, assim como todos os embutidos, como peito de peru, salame e salsicha. Esses alimentos carregam em sua composição uma combinação explosiva: alto teor de sódio, conservantes químicos como nitrito e nitrato, além de gorduras saturadas. O sódio retém líquido e eleva a pressão arterial, enquanto os conservantes danificam o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos. É como se, a cada noite, essas substâncias fossem corroendo os canos por onde passa o sangue. E quando o cano cede, o derrame acontece. O terceiro vilão são os sucos de caixinha e refrigerantes, mesmo os chamados light ou zero. Além do alto teor de açúcar, eles contêm adoçantes artificiais como aspartame, que tem efeito neurotóxico comprovado em diversos estudos. Esses líquidos, consumidos no fim da noite, sobrecarregam o fígado, irritam o sistema nervoso e aumentam a viscosidade do sangue. O que deveria ser um período de descanso se transforma em uma sobrecarga metabólica silenciosa. É importante entender que não se trata apenas de evitar calorias ou gordura. Trata-se de interromper um ciclo inflamatório crônico que, com o passar dos dias, semanas e meses, vai deteriorando a estrutura dos vasos cerebrais. E em pessoas com predisposição genética, pressão alta ou histórico de colesterol elevado, esse processo é ainda mais rápido e agressivo. Esses alimentos não apenas atrasam a recuperação do organismo durante o sono, como criam o ambiente ideal para o surgimento de um acidente vascular. Enquanto muitos acreditam estar fazendo uma refeição leve, na verdade estão alimentando um processo invisível que pode ter consequências irreversíveis. Por trás da simplicidade desses alimentos existe uma ameaça real que precisa ser eliminada com urgência. Por que o perigo é maior durante o sono? Durante o dia, o corpo humano está em constante movimento. O sangue circula com mais intensidade, os músculos se contraem, o metabolismo está acelerado. Isso cria uma espécie de escudo natural contra alguns efeitos dos excessos alimentares. Mas à noite, quando o organismo reduz sua atividade para priorizar funções de limpeza e regeneração, esse escudo desaparece. E é justamente nesse momento de vulnerabilidade que muitas pessoas consomem alimentos que exigem esforço extra do sistema circulatório. Ao dormir, a pressão arterial tende a baixar. O coração desacelera, a respiração se torna mais leve e os vasos sanguíneos relaxam. Esse estado fisiológico é essencial para que o cérebro elimine toxinas acumuladas durante o dia. Mas, se o organismo é forçado a processar substâncias inflamatórias ou estimulantes à noite, o efeito é o oposto do que deveria acontecer. O sangue se torna mais denso, a pressão pode subir repentinamente e a irrigação cerebral fica comprometida. É durante a madrugada que ocorrem boa parte dos acidentes vasculares cerebrais em pessoas acima dos 60 anos. Muitos relatos coincidem no horário, entre 3 e 6 da manhã. Neste intervalo, o corpo deveria estar em repouso profundo, mas está tentando compensar os danos provocados por escolhas alimentares erradas. Em vez de se restaurar, ele entra em estado de alerta, como se estivesse lutando contra uma ameaça invisível. Esse processo não causa dor imediata, nem sintomas evidentes. O perigo é justamente esse: silencioso, progressivo e muitas vezes irreversível.
é como tentar apagar um incêndio com gasolina. O alimento que deveria nutrir está, na verdade, sabotando os mecanismos mais delicados de proteção do cérebro. E quando a crise vem, parece ter surgido do nada, mas ela já estava sendo construída todas as noites. O que a ciência e a Bíblia já sabiam sobre o cuidar do corpo. Muito antes da medicina moderna mapear os efeitos da alimentação nos vasos cerebrais, já existia sabedoria sobre o cuidado com o corpo. Em muitas culturas antigas, comer à noite era visto com cautela, não por superstição, mas por observação dos efeitos no organismo. E hoje, a ciência apenas confirma o que os mais atentos já percebiam. O corpo tem horários, e desrespeitar esses ciclos tem um preço. Estudos recentes mostram que a alimentação noturna, com alto teor de sódio e carboidratos simples, está diretamente associada a picos de pressão durante o sono e aumento do risco de acidentes vasculares. Quando esses alimentos são ingeridos nas últimas horas do dia, o organismo não tem tempo nem energia para processá-los corretamente, o que gera inflamação crônica e sobrecarga vascular. Mas não é apenas a ciência que alerta. Há séculos, a sabedoria bíblica já nos lembrava que o corpo é templo e, como tal, exige zelo. Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu, inclusive para alimentar-se com discernimento. Alimentar-se mal à noite é como colocar fermento na massa depois de assada. Tarde demais. Já o filósofo Hipócrates ensinava que o excesso é o início da doença. Comer por hábito ou por ansiedade é o caminho mais rápido para o desequilíbrio. Cuidar do que se consome à noite não é obsessão, é prudência. E prudência, para quem deseja viver mais e melhor, nunca será exagero. Os sinais que o corpo dá antes de sofrer um AVC. Antes que o corpo entre em colapso, ele tenta avisar. Nem sempre com gritos, mas com sussurros insistentes que, quando ignorados, se transformam em tragédia. O problema é que a maioria das pessoas não reconhece esses sinais ou os confunde com algo comum. Uma tontura súbita ao levantar da cama, um leve formigamento nos braços ou na face, dificuldade de articular palavras ao acordar, pressão alta recorrente nas primeiras horas da manhã. Tudo isso são alertas claros de que algo está errado na circulação cerebral. Há relatos de pacientes que passaram semanas convivendo com esses sintomas, achando que era apenas cansaço ou má postura. Outros atribuem à desidratação ou ao calor da noite anterior. E quando o derrame acontece, a surpresa é total. Mas o corpo já havia sinalizado. Ele sempre sinaliza. O problema está em não dar atenção. Esses sinais não são apenas sintomas isolados. São peças de um quebra-cabeça que, quando montado, revela o risco real e iminente. Um acidente vascular cerebral raramente acontece de forma repentina. Ele é o resultado de um acúmulo de agressões silenciosas aos vasos, dia após dia, noite após noite. Observar esses sinais com atenção é um ato de responsabilidade. Ninguém conhece seu corpo melhor do que você. E se algo mudou, se algo parece fora do lugar, isso merece cuidado. O corpo fala, e quando fala, é porque já suportou mais do que devia. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para evitar o irreversível. O que comer à noite para proteger o cérebro e viver com lucidez? Evitar os vilões é essencial, mas tão importante quanto isso é saber o que colocar no prato quando o dia termina. A alimentação noturna não precisa ser um inimigo. Ela pode ser uma aliada poderosa na proteção dos seus vasos cerebrais. Basta escolher alimentos que nutrem de verdade, que acalmam o sistema nervoso e que ajudam o corpo a se recuperar enquanto você dorme. Uma das melhores escolhas para o jantar é o caldo de legumes com alho e cúrcuma. Essa combinação tem um efeito anti-inflamatório profundo. O alho ajuda a dilatar os vasos e melhora a circulação, enquanto a cúrcuma reduz a inflamação silenciosa, protegendo o cérebro de danos acumulativos. Leve, nutritivo e de fácil digestão,
esse caldo permite que o organismo entre em repouso verdadeiro. Outra opção poderosa é o abacate com limão e azeite extra virgem. Rico em gorduras boas, triptofano e antioxidantes, o abacate promove saciedade, equilibra os níveis de açúcar no sangue e ajuda a estabilizar a pressão arterial durante o sono. O limão atua como tônico digestivo e o azeite nutre as membranas celulares, incluindo as do cérebro. A banana polvilhada com canela é uma combinação simples e eficaz. A banana é fonte de magnésio e potássio, minerais que favorecem o relaxamento muscular e a regulação da pressão. A canela ajuda a controlar a glicemia e ainda traz um sabor reconfortante para o fim do dia. E para finalizar, os chás certos fazem toda a diferença. O chá de alecrim estimula a circulação e protege as funções cognitivas. O dente de leão ajuda na limpeza do fígado e no controle da retenção de líquidos. A camomila acalma, regula o sono e favorece o descanso profundo. Fazer essas escolhas não é apenas mudar o cardápio, é reprogramar o corpo para funcionar melhor, com mais leveza e clareza mental. A cada refeição noturna saudável, você está investindo em dias com mais lucidez, mobilidade e independência. Se você deseja transformar de forma prática sua alimentação, protegendo o cérebro, o coração e a sua qualidade de vida com receitas que limpam, desinflamam e renovam o corpo, conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. O link está aqui abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele é um passo concreto para quem está pronto para viver com mais consciência e longevidade. Como reverter os danos e fortalecer os vasos cerebrais. Naturalmente, mesmo depois de anos cometendo os mesmos erros, o corpo continua tentando se regenerar. É da natureza humana resistir, adaptar-se, lutar pela vida, mas ele só consegue fazer isso quando encontra as ferramentas certas. E a boa notícia é que grande parte dos danos causados por uma alimentação inflamatória pode ser revertida com constância, paciência e escolhas corretas. O primeiro passo é parar de agravar o problema. Quando os alimentos nocivos são retirados da rotina, o sistema circulatório começa a responder. A pressão tende a se estabilizar, a viscosidade do sangue diminui e os vasos recuperam sua elasticidade. O cérebro volta a receber oxigênio e nutrientes com mais eficiência. É como se o trânsito congestionado fosse, aos poucos, se desfazendo, permitindo que tudo flua com leveza novamente. Além disso, existem alimentos que fortalecem os vasos cerebrais. Frutas roxas, como mirtilo, uva e jabuticaba, são ricas em antocianinas, substâncias que protegem as paredes dos vasos e evitam a formação de placas. As sementes de linhaça e chia fornecem ômega 3 vegetal, que melhora a fluidez do sangue. O azeite extra virgem, quando usado com frequência, reduz a inflamação crônica e protege o endotélio vascular. A luz do sol da manhã, a caminhada leve e a respiração consciente também fazem parte desse processo. Não são apenas os alimentos que curam, mas o conjunto de decisões que você toma todos os dias. Um corpo inflamado pode se tornar um corpo regenerado. Um sistema desorganizado pode voltar ao equilíbrio. Mesmo um barco furado pode navegar se os buracos forem tapados. O que não pode é continuar abrindo novos. Cuidar do que entra no seu corpo é a forma mais simples e poderosa de honrar a vida que ainda tem para viver. Escolher bem é o início da transformação, e nunca é tarde para recomeçar. Um compromisso com a vida. Não ignore os sinais. O tempo não volta, mas a consciência que chega a tempo pode mudar tudo daqui para frente. Muitas vezes, o que separa a saúde da doença não é a genética, nem a idade, mas o quanto a pessoa está disposta a ouvir os sinais e mudar enquanto ainda há tempo. E quase sempre, ainda há. Fingir que não está vendo, empurrar para depois ou acreditar que com você será diferente são escolhas que custam caro.
O corpo dá sinais. A mente envia alertas. O coração se aperta diante da insistência no erro. E quando tudo isso é ignorado, o preço é alto demais. A lucidez perdida, a fala travada. O lado do corpo que não responde mais. São realidades comuns nos corredores de hospitais, especialmente entre aqueles que poderiam ter evitado. É por isso que agora é o momento. Não amanhã, não segunda-feira. Agora. A decisão que você toma hoje define como serão seus próximos anos. E tudo começa com um gesto simples: reconhecer o valor da própria saúde. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: minha saúde é prioridade. E se você quer dar o próximo passo com consciência, adote uma alimentação que protege, sustenta e repara. O nosso guia de receitas para não ficar doente está aqui abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Ele foi feito para quem entende que saúde é uma construção diária. Plante agora e colha os frutos de uma vida com mais lucidez, autonomia e paz.